Vamos pegar aqui esse ponto do Gilberto Cruvinel. Esse caso não é amor, mas parece cilada. Não vai pedir que Trump trabalhe para derrotar Lula em 26, vai? Gilberto, essa decisão do Trump foi uma vitória para o Lula. Fortaleceu o Lula, objetivamente falando. Fortaleceu o Lula, esvaziou o bolsonarismo. Vai ter outros capítulos aí, mas o tiro de largada foi um recuo do Trump e uma vitória do Lula, né? Ô, Nassif, se você me permite, é exatamente o contrário, viu, Gilberto? Está sempre aqui com a gente. A grande vitória aí não é nem a questão do curto prazo. Essa questão olhando lá para frente, olhando para o ano que vem. A partir do momento que há esse estreitamento das relações interpessoais entre o Lula e o Trump, há uma possibilidade que não havia no horizonte, inclusive de desarmar uma ofensiva Trump numa tentativa de intervenção mais assumida dos Estados Unidos nas eleições ou de um golpe ao presidente Lula. Não estou falando que isso não vai haver e que isso não está no horizonte. Eu estou falando que isso estava certo no horizonte. Se você pegar todas as nossas análises aqui, elas vão nesse sentido. Mas agora há uma brecha para que isso não aconteça. Então, esse é o ponto decisivo. É exatamente por aí. Né? E as pessoas, eu tenho notado aí nas análises, não estão por aí. Não, elas não estão tocando nesse ponto. É sempre nesse sentido. Ou é uma cilada, e de fato, isso é justificável esse anseio de ser uma cilada. O Trump é o grande representante da extrema-direita mundial. É justificável pensar que é uma cilada, né? Tá por aí. Agora, ou então, o que está dando certo, enfim, por questões estruturais que vão além do presidente Lula. E não é esse o eixo da análise que eu quero levantar aqui. É uma análise política. Política, como dizia o doutor Ulisses Guimarães, é olho no olho. É assim que se faz. E nós estamos vendo essa política em nível internacional. E como você disse, Nassif, como Lula fez com o Bush, lá no começo, se disse no programa, como ele fez com outros presidentes, como fez com Obama, como ele fez com Biden. Não seria uma tentativa de minar os BRICS? Sei lá, se o Trump tirará as tarifas do Brasil e não da Índia, poderia causar dificuldade? Boa pergunta, Sean, porque olha, a política externa dos Estados Unidos, vamos deixar muito claro. A política externa dos Estados Unidos é a luta contra a China, né? A luta pelo poder global contra a China, né? Para trazer uns termos aqui teóricos. É a contenção chinesa. A partir daí, número 1. Número 2, a partir daí, passa pela contenção dos BRICS. Na verdade, os Estados Unidos querem destruir os BRICS. Né? O Trump disse o seguinte, e ele está certo nisso. O Trump disse, se houver uma moeda paralela ao dólar, se a gente perder o dólar como moeda padrão, isso equivale a gente perder uma guerra mundial. Ele estava se referindo a uma moeda que pode ser gerada pelos BRICS nesse contexto. E ele está certo. Então, os Estados Unidos querem disso. Os BRICS interessam a China. Os BRICS fortes é também a política externa chinesa mais forte. Isso não interessa os Estados Unidos. O único país da América Latina, ponto 3, que está nos BRICS é o Brasil. Então, não aleatoriamente, o Brasil é escolhido, assim como a Índia, os dois países escolhidos para serem ultratarifados. Veja, se a gente pegar os 4 BRIC original, antes do S de South Africa, de BRICS, nós temos a Rússia, que já está excluída do SWIFT. Não tem nem como tarifar mais a Rússia. E aí nós temos a China, que a guerra é direta, os Estados Unidos, ora, ameaçam a China de 25% de tarifa, ora a 250%. É que os chineses têm bala e respondem na mesma altura. Então, o Trump chegou a declarar 250% de tarifa contra o Xi Jinping, contra os chineses. E teve que reduzir para 25%. Fica nessa ameaça. E os outros 2 mais tarifados do mundo são Brasil e Índia, com 50%. Por quê? Porque ele acredita que, ferindo os 2, ele vai dar o recado que tem que se distanciar dos BRICS e se distanciar, portanto, da China. Mas ele faz o contrário. Ao ferir os 2, ele joga os 2 no colo da China. Então, a estratégia de contenção, e mesmo, enfim, de anulação dos BRICS, ela é permanente, ela continua. Acontece que agora nós temos uma brecha, que é o que, na verdade, nos dá otimismo, né, Nassif e o próprio Sean e o Gilberto, que nos dá otimismo para o Brasil saber jogar, né, nesse momento histórico, nessa brecha que os BRICS têm, entre a ascensão chinesa e o declínio americano. E a gente saber oscilar aí para desenvolver os nossos interesses nacionais e a nossa soberania. É aqui que é o ponto. Né? É isso aí.